Evangelho de Mateus, capítulo de número 20. Nós vamos ler hoje, a partir do versículo de número 17. Vamos até o versículo de número 28. Vocês acharam? Vamos ler. O texto diz assim: Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, e açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-se fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra. Nós estamos aqui em tua presença nessa hora, pedindo mais uma vez ao Senhor da tua graça, da tua direção e do teu favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus sejamos fortalecidos nessa hora, possamos ser cheios da tua doce presença, levados pelo teu Espírito a compreender a tua vontade, Senhor, por meio da tua palavra, para que possamos viver lá fora aquilo que o Senhor espera de nós. Pai amado, fala conosco individualmente, nos fala também coletivamente, nos guiando como igreja do Senhor. Possamos verdadeiramente viver, Senhor, como uma igreja que segue a tua vontade, que ouve a tua palavra, que vive de acordo com o teu querer. Pai amado, em nome de Jesus, nós oramos e repreendemos tudo que não presta, que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, medo, apreensão, ansiedade, dor e toda preocupação com as coisas lá fora, nós oramos e repreendemos esse lugar de nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a tua palavra e o teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Meus irmãos, nós estamos caminhando desde dezembro do ano passado no Evangelho de Mateus. Vamos em breve aí completar um ano na exposição desse Evangelho. E se o Senhor assim nos permitir, nos conceder, nós vamos concluir a exposição desse livro no ano que vem, no domingo de Páscoa. E nós chegamos então aqui a um ponto crucial na história do ministério terreno de Jesus. Porque agora, como o próprio texto aqui já nos indicou, Jesus começa a rumar em direção a Jerusalém. Jesus começa aqui a sua marcha em direção a Jerusalém, onde será completado ali então tudo aquilo que estava proposto pelo Pai para o seu ministério, para a sua vida, a sua passagem aqui nessa terra. Bom, o Evangelho de Marcos também traz essa história, e lá Marcos nos relata que Jesus sobe a Jerusalém de uma maneira corajosa, enquanto os seus discípulos aqui estão cheios de temor, cheios de medo. Enquanto Jesus sobe para servir, os discípulos de Jesus, nós vemos nesse texto, estão aspirando domínio e grandeza. Nessa noite, então, nós vamos falar a respeito de Jesus, aquele que é dono da verdadeira grandeza,
Vamos conhecer através de Cristo a verdadeira grandeza que nós precisamos, então, aspirar. Bom, o texto começa aqui nos versículos 17 a 19, onde Jesus prediz aqui novamente acerca da sua morte e da sua ressurreição. Esse texto aqui em questão nos mostra como Jesus subiu até Jerusalém. A expressão aqui subir, ela diz mais respeito à posição geográfica de Jerusalém, por conta da altitude da cidade. Era uma cidade mais alta. Você lembra que nós falamos aqui nos cultos passados que Jesus estava na região da Judéia. Ele ainda vai passar por Jericó. Você lembra aquela mesma Jericó que nós estamos falando lá no livro de Josué? Jesus vai passar então por Jericó e vai chegar finalmente então a Jerusalém. E de fato esse trajeto, esse caminho, ele tem ali uma subida, né, na questão altitude. Então por isso que o texto diz que Jesus está subindo a Jerusalém. No mapa é como se Jesus descesse, ele vem mais do norte para o sul, né? Mas no quesito altitude, por isso Jesus está subindo até Jerusalém. Bom, como Jesus subiu até Jerusalém? Temos aqui alguns pontos a observar. Primeiro, Jesus subiu a Jerusalém determinado. E de versículo 17, enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse. Vamos já entrar no versículo 18. Mas, meus irmãos, Jesus estava determinado. Ainda que soubesse que ia até Jerusalém para ser morto naquela cruz, a cruz não foi um acidente, então, para Jesus. Jesus veio ao mundo para morrer. A sua marcha, então, até Jerusalém é uma marcha onde Jesus está sabendo que está indo para lá. Mas ele vai, meus irmãos, como um rei que caminha para a sua coroação. Jesus está aqui indo determinado. O seu sofrimento foi amplamente prenunciado. Os profetas haviam anunciado, e agora no seu ministério, essa é a terceira vez em que Jesus fala a respeito da sua morte para os seus discípulos. É a terceira vez em que Jesus fala acerca dessa hora, desse tempo que ele está por viver. Porém, os discípulos acabam tendo uma ideia muito equivocada. Para eles, ter um Messias morto ainda não faz muito sentido. Então, eles ainda têm dificuldades. E nós temos, então, esse contraste aqui bem presente. Marcos expressa isso até de uma maneira melhor. Jesus está indo determinado, mas os discípulos, mesmo tendo ouvido e agora ouvem pela terceira vez, ainda têm dificuldades em compreender aquilo que Jesus está indo fazer. Mas veja então como é, meus irmãos, fundamental que nós estejamos nos deixando guiar por Jesus. Porque nós muitas vezes vamos ter os nossos desconfortos, as nossas dúvidas, as nossas inquietudes. Muitas vezes nós não vamos compreender muito bem o que o Senhor está fazendo, mas como é importante, meus irmãos, que possamos seguir Jesus Cristo, aquele que sabe de todas as coisas, aquele que sabe o que vai acontecer, aquele que sabe o porquê de todas as coisas e todas as consequências que estão por vir. Nós mesmo, nas nossas inquietações, nós precisamos decididamente seguir Jesus Cristo, porque Ele sabe de todas as coisas. Amém? Jesus está indo determinado. Mas Jesus subiu a Jerusalém também corajosamente. Agora eu quero ler lá em Marcos, para ficar isso mais claro, Marcos 10. É o versículo de número 32. Dez, 32. O texto diz: eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente.
Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Jesus é aquele que está indo para a morte, mas Jesus é aquele que está indo corajosamente. Ele vai de uma maneira corajosa, porque como quem vai para a morte, contrasta aqui o fato de que Jesus é aquele que vai à frente. Então os outros têm medo, mas Jesus tem coragem. Ele ia adiante dos seus discípulos, ou seja, meus irmãos, não há nenhum sinal de dúvida, não há nenhum sinal de medo em Jesus. Da mesma forma, meus irmãos, quando nós estamos em nossos momentos difíceis, angustiantes, nós precisamos ainda continuar caminhando atrás de Jesus, aquele que age corajosamente. Porque nós muitas vezes estaremos temerosos, muitas vezes estaremos amedrontados, mas Jesus age corajosamente. Ele vai à frente, Ele nos guia. Ele chega nos lugares que nós temos medo de chegar. Eu não sei se você já teve circunstâncias na sua vida em que você estava com muito medo de resolver uma coisa, de fazer uma coisa. Muito medo, muito aflito, preocupado. E aí você chegou uma hora e decidiu, não, eu preciso confiar em Jesus. E Jesus de fato foi à frente tratar aquela questão que você tinha medo, e você foi com medo mesmo, mas confiando que Jesus estava à frente. E aí quando chegou lá, você teve aquela sensação de paz, de calmaria. Quando tudo estava resolvido, você viu então que o monstro não era tão grande, não para você, mas para Jesus. Você já teve essa sensação? Meus irmãos, é muito bom quando isso acontece. Quando a gente para e diz assim, que bom que nós servimos a Jesus. Que bom que Jesus é esse que derrota os nossos medos, derrota aquilo que nos aflige. Quando Ele vai à frente, meus irmãos, nós precisamos ter essa consciência que nós estamos seguindo o nosso Senhor, que é corajoso, que tem poder sobre aquilo que nos amedronta muitas vezes. Assim nós precisamos seguir Jesus. Bom, mas Jesus, embora determinado e embora agindo de maneira corajosa, pode voltar lá no texto de Mateus, Jesus subiu a Jerusalém para sofrer. E esse texto então nos revela que, por meio do próprio Senhor Jesus Cristo, os sofrimentos que estariam por vir. Veja o versículo 18. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. É o que o Senhor Jesus nos diz. Aqui Jesus descreveu, com uma riqueza maior de detalhes, aquilo que ele já havia pronunciado outras duas vezes. Aqui Jesus vai nos demonstrar ter completo domínio sobre tudo o que estaria por acontecer, porque ele sabia exatamente quais coisas e como essas coisas aconteceriam. Bom, ele seria entregue aos líderes religiosos. Esses mesmos líderes religiosos que nós já vimos até aqui diversas vezes tramando contra Jesus, tramando contra o seu ministério e que até agora não obtiveram êxito. Mas Jesus deixa claro que está subindo para Jerusalém e será entregue aos líderes religiosos. Ele seria também condenado à morte pelo Sinédrio. O Sinédrio era nada mais nada menos do que o Supremo Tribunal dos Judeus. E eram justamente eles que tinham o poder para condenar um judeu à morte. Embora não pudessem, pelo contexto político da época, em que eram dominados pelos romanos, eles não pudessem concretizar a execução sem que houvesse autorização de Roma, mas eles podiam condenar alguém à morte. E foi exatamente isso que fizeram.
Bom, Jesus também seria entregue aos gentios. Os mesmos judeus que não suportam os gentios, que não os consideram como parte do seu povo, que não os consideram como filhos do mesmo Deus, são a esses gentios que os judeus entregarão o Filho de Deus. O Sinédrio, então, entregou Jesus a Pilatos, o governador romano. Por quê? Porque justamente era ele quem tinha poder para autorizar a morte que estava, então, determinada pelos judeus. Jesus também seria escarnecido, e de fato foi. Zombaram dele, blasfemaram contra ele, colocaram nele uma coroa de espinhos, ali em sua cabeça, o ferindo, o machucando. Ele foi cuspido, ele foi desprezado. Ele foi alvo da zombaria daqueles homens. Mas ele sabia que passaria por isso. Jesus seria açoitado. E assim ele foi. Tomou açoites, surras. Ele foi espancado. Ele foi ferido, traspassado. Recebeu sobre si inúmeras dores e sofrimentos que representavam ali justamente a condenação que nós deveríamos receber. Jesus sabia dessas coisas. Por fim, meus irmãos, ele seria crucificado e sabia disso. Judeus e romanos se uniram para matar Jesus. Condenaram Jesus à morte na cruz. E esse método, que não era um método apenas usado pelos judeus, mas já muito difundido em vários povos naquela época, esse método era utilizado para matar, em especial, os criminosos da pior qualidade. E era exatamente a essa morte crucificado que Jesus estava arrumando. Era para essa morte crucificado que Jesus estava caminhando, indo até Jerusalém para sofrer. Mas, meus irmãos, embora estivesse indo para Jerusalém para sofrer até a morte, esse não seria o estado final de Jesus. Ele estava caminhando para o sofrimento, ele estava caminhando para a morte, mas, meus irmãos, Jesus não morreu como Marte. Jesus morreu como Redentor. É diferente isso. O Marte, ele morre porque quer se dedicar por alguém. Mas o Marte, ele deixa um marco que não resolve completamente as coisas. O Marte, ele pode deixar aqueles que ficam algum empenho, uma dedicação. Depois que um Marte vem a morrer, muitas vezes aqueles que o seguem ou que acreditam na mesma causa acabam até se esforçando mais. Revoluções podem surgir a partir da morte de um Marte, mas ele não resolve as coisas sozinho. Porém, Jesus morreu como Redentor. O Redentor resolve todas as coisas em si mesmo. A morte de Jesus traz, então, a salvação a todos aqueles que creem em seu nome. A sua vida, meus irmãos, ela não foi tirada, ele deu a sua vida em resgate de muitos. Embora ele mesmo tenha falado, serei entregue. Ele mesmo tenha falado, me condenarão. Ele mesmo tenha falado que o entregariam aos gentios. Ele mesmo tenha falado das zombarias, dos açoites e da crucificação. O fato de que Jesus sabe tudo o que vai acontecer demonstra claramente todo o seu domínio sobre todas essas coisas. Meus irmãos, ninguém que saiba aquilo que vai acontecer, e especialmente algo tão horrendo como aconteceu com ele, que queira de alguma forma se desvencilhar disso, ninguém vai seguir esse caminho.
e tentaria fugir. Mas Jesus tem domínio sobre tudo isso que vai acontecer. Por isso ele vai. A sua vida, então, é uma entrega voluntária pelo resgate de muitos. A sua morte foi, então, uma morte expiatória. Naquela cruz, Jesus tomou, então, sobre o seu corpo todos os nossos pecados, para que nele, então, nós possamos ter a redenção, para que nele nós possamos ser redimidos dos nossos pecados. Jesus, então, caminha como quem sabe o que vai acontecer, porque os sofrimentos que vêm sobre ele também fazem parte do plano de Deus. Bom, Jesus sobe determinado, corajosamente, vai para o sofrimento, mas Jesus subiu a Jerusalém também para vencer. Jesus subiu a Jerusalém para vencer a morte. É por isso que o texto nos diz, no terceiro dia, ele ressuscitará. O seu plano, meus irmãos, passava pela morte, mas a morte não poderia deter. O seu plano incluía a morte naquela cruz, mas a ressurreição seria então o ponto em que ele venceria a morte. Era necessária a sua morte. Era necessária a sua entrega para a morte, para que ele pudesse, de uma vez por todas, deixar claro que ele venceria a morte. Então Jesus tratou de anunciar todas essas coisas aos seus discípulos aqui. Mas, meus irmãos, é muito intrigante como muitas vezes, mesmo nós tendo conhecimento acerca das verdades de Deus, temos dificuldade em viver, colocar em prática. Muitas vezes acabamos como quem esquece das coisas que o Senhor nos ensinou. Não são poucas as pessoas que acabam vivendo como quem esquece das palavras que o Senhor ensinou. Meus irmãos, que isso não seja conosco. Mas esse texto aqui nos deixa claro que é possível que pessoas que caminham próximas a Jesus ainda venham a se equivocar nas suas práticas. Ainda venham a viver como quem não sabe aquilo que o Senhor Jesus está falando. É muito doloroso quando nós vamos, por exemplo, falar com pessoas que nós sabemos que conhecem a palavra de Deus, mas estão vivendo ali uma vida que destoa da palavra. Porque eu não sei se você já teve essa experiência, é provável que já tenha tido. A gente vai e fala, né, tentando não ensinar, mas muitas vezes apenas relembrar a essa pessoa aquilo que ela mesma já confessou, a sua fé em Cristo. Tentando relembrar a essa pessoa aquela palavra que ela já pregou, que ela já anunciou, que ela já leu, que ela creu. E aí muitas vezes o que a gente recebe de volta nos vem então a sensação de que essa pessoa parece que está normal viver da maneira contrária àquilo que ela sabe que é a verdade do Senhor. Para muitas pessoas vai parecer normal em algum momento da vida viver de uma maneira equivocada, contrária à palavra de Deus. Então esse texto nos traz aqui um despertar. Não é bom, não é normal e não é adequado aos discípulos de Cristo que nós venhamos a viver contrários à sua palavra. A palavra do Senhor é para ser ouvida, mas é para ser compreendida e a partir disso deve ser vivida. Para isso ele nos ensina. Mas veja então que agora nós temos o episódio que nos mostra a ambição dos filhos de Zebedeu, dos discípulos de Jesus, Tiago e João. Esse episódio com os discípulos de Jesus nos mostra justamente aqui um alerta para alguns perigos que nós corremos, mesmo sendo discípulos de Jesus. E o primeiro perigo está aí nos versículos 20 e 21.
É o perigo do egoísmo. Acompanhe o texto. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-se fez um pedido. O que você quer? Perguntou ele. E ela respondeu: declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Bom, Jesus já havia deixado claro, e que tem acompanhado aqui os últimos cultos, você vai lembrar de tudo isso aqui que Jesus falou. Ele deixou claro que as pessoas no reino de Deus são medidas pela humildade. Nós vimos isso no capítulo de número 18. A régua, a fita métrica que mede as pessoas no reino de Deus é a humildade. Jesus também havia alertado que a salvação pertence aos pequeninos e aos que são semelhantes a eles. Nós vimos isso no capítulo de número 19. E também Jesus falou, ainda no capítulo de número 19, que os verdadeiros seguidores dele deveriam negar a si mesmos, para que pudessem então ir após Cristo. Tudo isso Jesus havia falado. E meus irmãos, se nós escutamos isso nos últimos cultos, esses homens aqui, Tiago e João e os demais discípulos, escutaram da boca de Jesus. Eles presenciaram Jesus falando essas coisas. Eles viram, eles sentiram ali todo o clima que envolvia esse ensino. Então, todas essas coisas são muito presentes, são muito latentes, são muito recentes ali na vida deles. Mas parece então que Tiago e João, mesmo tendo ouvido essas coisas, não levaram isso em consideração. Parece que eles não levam esses ensinos a sério, ou no mínimo, esqueceram essas coisas. Lá no Evangelho de Marcos, Marcos coloca esse pedido feito a Jesus, de que esses 2 homens possam se assentar, um à direita e outro à esquerda de Cristo. Marcos coloca esse pedido na boca deles. Marcos diz, eles pediram. Mateus, em uma outra percepção aqui nesse texto, nos diz que não, que foi a mãe deles. Salomé, esposa de Zebedeu, mãe desses 2 irmãos. Mas, meus irmãos, independente aqui de quem partiu esse pedido, o pedido então revela aqui uma ambição egoísta por parte dessa família. É a família. Porque ainda que alguns tentem dizer, não, aqui ó, Mateus está dizendo que foi a mãe deles. Mas quando Jesus mais à frente questiona a eles, eles respondem, podemos. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? E eles dizem, podemos. Ou seja, eles estavam tomados do mesmo sentimento egoísta. Talvez foi algo discutido em casa, sabe? Eles sentados à mesa e juntos com a mãe, eles eram primos de Jesus. E tenham então conversado e pensado juntos. E, meus irmãos, vejam só como é o risco de, em uma casa, não haver sabedoria da parte de Cristo. Porque muitas vezes a destruição de uma família virá por conta da falta de repreensão daqueles que conhecem a Cristo. Se um desses aqui surgiu com a ideia, caberia aos demais dizer assim, não pode ser assim. Nós já ouvimos dele que é preciso ser humilde. Nós já ouvimos dele que é necessário sermos semelhantes aos pequeninos. Nós já ouvimos dele que é necessário tomar a cruz e o segui-lo. Nós não podemos pensar de uma maneira egoísta. Bastaria que um deles tivesse colocado a ideia na mesa, batido o pé, para que esse momento aqui não tivesse ocorrido. Nós vimos aqui na última quarta-feira o pecado que vem no meio do povo de Israel, quando apenas um dos homens do povo de Deus toma disposto de guerra
que o Senhor havia determinado que não era para ser tomado. E ele toma isso, volta para o arraial, volta para o acampamento do povo de Deus, vai para a sua tenda, no meio da sua família, e esconde aquilo ali debaixo da tenda. Os comentaristas apontam que era praticamente impossível que ele tivesse conseguido esconder aquilo ali sem o conhecimento do restante da família. O que acontece como consequência disso? Toda a família será morta. Toda a família será penalizada. É o texto que nós vamos seguir aqui na próxima quarta-feira. Mas, meus irmãos, vejam então como é tão importante que na nossa casa, no meio da nossa família, se você conhece a Deus, não curve essa cabeça para o pecado. Não curve essa cabeça para pensamentos pecaminosos, para desejos e sentimentos pecaminosos, porque isso toma toda a casa, isso toma toda a família. Está aqui essa família, repleta de um desejo egoísta, ambicioso. Enquanto Jesus aqui segue o caminho da renúncia em direção à cruz, Jesus, o Filho de Deus, está renunciando. Mas esses dois aqui, eles desejam proeminência. Eles querem os melhores lugares. Nós vemos aqui que a mãe deles tem um desejo mau. Provavelmente aqui incentivado pelo fato de ser ela irmã de Maria. Maria é mãe de Jesus. São primos. Provavelmente por isso, começou ali a imaginar, dar espaço ali para a ideia de que eles poderiam ter algum favorecimento por serem primos de Jesus. O que nós chamaríamos hoje, nepotismo. Nosso primo que está lá, vamos nos favorecer. Esse não é um pensamento, meus irmãos, pouco presente no meio do povo de Deus, não. Muitas pessoas gostam disso, gostam dos melhores lugares e gostam dos favorecimentos. Tem uma pessoa que, quando a gente trabalha no banco, sempre tem as pessoas que pedem favor. Ok. Pelos nossos amigos, pedem, me ajuda nisso. Legal, às vezes você precisa de outra pessoa. Mas eu conheço uma pessoa que pede favor porque calculo eu que ela precisa favor de outras pessoas. Então, praticamente, é tanta coisa que eu digo, não tem como as pessoas desconfiarem que essa pessoa sabe que ela tem alguém que está lá e trabalha no banco. Não tem como, é muita gente. Parece assim que ela tem a fila de clientes dela para me repassar. É incrível. E a gente tenta ali na elegância, para não causar uma discórdia, e equilibrando as coisas. Mas você entendeu isso? Uma coisa é, a Luciane chegou para mim e pediu um favor. Outra coisa é, a Luciane começou a espalhar que eu tenho um colega que trabalha na caixa, aí você tem esse favor aqui, deixa eu levar para ele, você tem esse favor, deixa eu levar para ele. E pior, a pessoa fazer isso porque ela também precisa dos outros, sabe? Então virou uma moeda de troca. Quando eu preciso do outro, eu já tenho uma moeda de troca, eu já fiz um favor para ele. Gente, isso é muito triste. E acontece no meio do povo de Deus. Acontece. Sabe, aquela coisa do se beneficiar à custa dos outros. Nós temos que ter ponderação nessas coisas. É ótimo ter amigos. É ótimo ter pessoas que podem em algum momento nos ajudar. É maravilhoso. É bênção também de Deus muitas vezes. Sabe, você poder contar com alguém. Agora, é pecaminoso esse olhar desejoso do favorecimento que o outro pode dar a você. Era o que eles estavam fazendo aqui. Vamos aproveitar. Nós temos um parente que será rei. Ele está anunciando isso para a gente já entendeu, ele vai ser rei. Então nós vamos logo nos adiantar, Vamos nos adiantar. Vamos pedir um lugarzinho logo, antes que ele assuma o reinado. Vi um vídeo de humor essa semana, até daqui, agora pode falar, já passou a eleição. O André Monteiro, que é vereador, aí ele postou um vídeo
logo depois das eleições que ele se elegeu, que é o cara que chega na porta dele dizendo, eu sabia que tu ia ganhar. Rapaz, mas tu nem votou em mim, eu vi lá tu postando aquele. Rapaz, isso era só pra me limpar lá com outro candidato, mas eu votei foi em ti, que o voto é secreto, eu votei foi em ti. Bem engraçado. Mas é triste que o nosso olhar pecaminoso esteja atrás das vantagens. Quantas igrejas não apoiaram pessoas pensando nas vantagens que poderiam ganhar? Pessoas que nem servem a Deus, ou que talvez nem tenham... A questão na política, por exemplo, ela é um pouco mais delicada. De repente não é nem que seja um servo de Deus ou não, mas uma pessoa que nem tenha um trabalho decente, que nem seja alguém honesta. Aí o pastor vai lá e entrega as chaves da igreja. Como teve um que rodou a imagem em São Paulo dizendo, essa igreja é sua. Como se o pastor tivesse autoridade para dizer isso. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Mas esse lá em São Paulo, um pastor muito conhecido no Brasil, disse assim para o candidato, essa igreja é sua. Isso é um absurdo. Mas pessoas estão atrás de favorecimento. Isso não é um meio pelo qual o Senhor ordena a sua bênção. Eles tinham aqui um pensamento também errado acerca do próprio reino de Deus. Eles pensavam que Jesus, como rei que viria a ser um rei terreno. E eles queriam então se aproveitar disso para ter os melhores lugares. Aqueles que querem fazer algo, que até tentam uma relação ali com as coisas de Deus, mas tem um pensamento equivocado. Nós temos falado sobre isso aqui diversas vezes. O pensamento equivocado acerca das coisas de Deus faz com que nós venhamos a ter atitudes equivocadas. Embora, às vezes, até venhamos a anunciar isso como sendo algo relacionado com o reino de Deus. Mas se eu entendo o reino errado, eu vou viver errado. E eles entendiam de uma maneira errada o reino de Deus. Então, em resumo, o pedido deles aqui é fruto de ignorância, de uma visão mundana e corações cheios de orgulho. Nós temos aqui, mais uma vez, meus irmãos, algo que nós falamos alguns cultos atrás, a certeza de que o egoísmo sempre promove o pecado, sempre promove dissensão, divisão. O egoísmo é uma praga. Esses homens aqui estão caminhando com Jesus, caminhando com os outros discípulos, são eles entre os 12 escolhidos por Jesus, mas estão pensando somente neles e querem se adiantar aos demais. E isso, por consequência, vai gerar um outro problema já já. Lhes falta também entendimento. Veja o versículo 22. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. E Jesus lhes disse, certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Bom, tanto o pedido deles quanto a justificativa eram aqui desprovidos desse discernimento espiritual. Jesus estava indo para a cruz e não para um trono terreno. Mas eles estão dizendo aqui que podem beber o cálice que Jesus vai beber. Ora, a expressão aqui beber o cálice fala sobre experimentar um sofrimento profundo. É esse beber o cálice que Jesus está falando. Os discípulos, então, estão pedindo uma coisa que eles nem conhecem, enquanto esperam receber outra coisa. Essa falta de discernimento, meus irmãos, essa falta de entendimento acerca das coisas de Deus é muito danosa. Eles querem algo que certamente assolará as suas vidas. Nós vamos encontrar na palavra de Deus que não é um problema, por exemplo, que alguém almeje ser um pastor.
não é um problema. Paulo vai dizer que quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. Só que aqueles que almejam isso, sem ter o discernimento das implicações que envolvem essa posição, terão um problema. Porque Paulo diz, excelente obra almeja, e depois ele diz, é necessário, pois que... E começa a discorrer as necessidades para que alguém ocupe aquele lugar. Então assim, meus irmãos, a nossa vida com o Senhor deve seguir com uma compreensão acerca das exigências do nosso Senhor com relação à nossa própria vida. Para que nós venhamos a realmente desejar, viver, fazer, servir, mas conhecendo tudo o que envolve, tudo o que implica essa nossa decisão. Jesus vai dizer, olha, alguém quer construir um prédio? Vai antes sentar e calcular. Assim deve ser a nossa caminhada com Cristo. A nossa vida com o Senhor implica, então, essa preocupação com o que Ele está dizendo, para que eu, compreendendo o que Ele está dizendo, eu possa viver de acordo com a sua palavra. Eles estão aqui querendo beber o cálice que não podem beber. O cálice que eles pensam, almejam aqui é uma espécie de glória. Mas a glória do próprio Senhor Jesus nem é o próximo passo dado por Deus nesse plano. Antes da ressurreição, ainda vem a cruz e todo o Calvário. E eles estão aqui com esse desejo. Bom, eles não poderiam aqui de forma nenhuma beber o cálice dos sofrimentos de Cristo. Afinal de contas, esse aqui, de ir até a cruz, era único e exclusivo dele. Ninguém poderia fazer isso no lugar de Jesus. Mas Jesus, meus irmãos, talvez até com desejo aqui de acalmar a situação, sabendo o que estava por vir, e o quanto esses homens aqui ainda conseguiriam representar na causa do Evangelho, Jesus diz, certamente vocês beberão do meu cálice. Mas a que cálice é esse que Jesus estava se referindo agora quando fala a eles? Jesus agora está se referindo a, provavelmente, aquilo que estava por vir na vida desses homens. Algo que se daria a eles. Tiago foi o primeiro mártir da igreja. O primeiro dos apóstolos a morrer como mártir. Está expresso lá em Atos. E João? João foi o último dos apóstolos a morrer. Depois de ser colocado ali, isolado na ilha de Patmos, ele vai ser o último a morrer. Então meio que os irmãos aqui fecham um marco na história da igreja. O primeiro a morrer como mártir e o último aqui a morrer entre os apóstolos. Então havia algo reservado a eles, mas eles nem tinham consciência disso. Nem sabiam que passariam por isso. É necessário então que nós tenhamos mais cuidado, mais zelo, mais compreensão acerca das palavras de Deus para que possamos viver as coisas de uma maneira adequada. Não nos pode faltar entendimento. Amém? Bom, esse desejo de grandeza de Tiago e de João não era exclusividade deles. O texto agora vai nos revelar que o egoísmo de Tiago e João gerou aqui uma indignação nos outros discípulos. Mas eles não estavam aqui indignados pelo pecado dos dois. Olha que absurdo, como esses dois estão pensando isso, sendo que Jesus já havia nos ensinado. Não é isso. A indignação deles, detectada aqui por Jesus, é porque eles mesmos também buscavam aquilo que Tiago e João buscavam. E eles não queriam ficar para trás. Então, quando eles veem Tiago e João tomando um passo à frente em direção a Jesus, tentando ali pegar os melhores lugares, o texto diz no versículo de número 25. Quanto os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Eles estavam indignados.
porque eles queriam os melhores lugares. Então agora Jesus vai desnudar aqui uma falta de entendimento de todos eles. Outro povo para dar trabalho. Você quer líder aí, quando os seus liderados estiverem fazendo mais raiva? Aí você lembra que Jesus teve uns cabeçudos também. E é necessário paciência para a gente instruir. E Jesus vai instruir mais uma vez. Tendo percebido, então, a ambição no coração dos seus discípulos, Jesus vai ensiná-los. O primeiro ensino dele foi acerca da grandeza segundo o mundo. O que o mundo entende como grandeza? Está no versículo 25. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Ou seja, para esse mundo aqui, grande é ser servido. Ser grande é ter poder sobre os outros. Esse é o desejo, é a concepção desse mundo. Era assim que eles estavam, como muitos outros fazem. Estavam ali seguindo o mau exemplo dos outros discípulos, aqueles que se apressaram ali desejando esse poder, essa grandeza do mundo. Assim o mundo faz. O desejo desse mundo é ter poder, relevância. É isso que causa as guerras. Se quer poder, relevância. É isso que causa os embates ideológicos. Se quer poder, relevância. Toda briga é essa. Toda briga é essa. Essa briga pecaminosa pelo poder. Assim é esse mundo, e Jesus deixou claro, assim é o parâmetro desse mundo. Mas Jesus vai nos demonstrar também a grandeza segundo ele, segundo a sua palavra. Versículo 26. Não será assim entre vocês. Jesus é bem claro aqui. Expressa de uma maneira bem enfática. Entre vocês não será assim. Ou seja, os discípulos de Cristo não podem desejar a grandeza segundo o mundo. Não podem buscar a grandeza segundo o mundo. Na igreja não deve ser assim. No meio do povo de Deus não deve ser assim. Ele diz, seguindo o versículo 26, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. No reino de Deus, a ideia se inverte. A grandeza agora é medida pelo serviço e não pela dominação. Para Jesus, é ser servo que é ser grande. Os maiores são aqueles que servem e se dispõem a isso. Para Jesus, o grande pastor não é aquele que é servido pela igreja. O grande pastor é aquele que serve a igreja. Para Jesus, o grande nome da sociedade não é aquele que está crescendo financeiramente, constantemente, expandindo, tendo ultrapoder sobre tudo, não. Para Jesus, o grande é aquele que está servindo as pessoas. Em outras palavras, amando as pessoas. É o amor de Jesus que está sendo expresso aqui. Essa é a grandeza segundo o olhar de Jesus. Entre os discípulos, então, deve permanecer esse novo tipo de relacionamento, onde aqueles que seguem a Jesus devem ser, o texto diz, servos. A palavra aqui no grego é diáconos, é o servir. Importa que vocês sejam servos, diáconos, sirvam. Servos uns dos outros. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. A palavra no grego aqui é doulos. São os escravos, aqueles que se dispõem ao outro, embora nem tenham o que receber. Então essa, meus irmãos,
deve ser a nossa condição de serviço, de disposição para o outro. Assim o Senhor nos chama para viver. Essa é a grandeza segundo Jesus. E para que nós não venhamos a dizer que assim então é impossível viver, ele próprio então se fez o grande exemplo. Jesus é o maior exemplo dessa grandeza. Versículo 28. Como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus é o Criador, dono e Senhor do universo. E mesmo, meus irmãos, nessa condição de Criador, dono e Senhor do universo, ele não usou o seu poder em benefício próprio. Jesus socorreu os aflitos, cuidou daqueles que precisavam. A gente já viu aqui inúmeras cenas no Evangelho de Mateus até agora, que Jesus ia e cuidava daquelas pessoas, curava as pessoas, dava a elas palavra e dava a elas salvação. As pessoas começavam a crer. Jesus não usou isso para se beneficiar. Quando tratou de multiplicar alimento, não foi para si próprio. Ele multiplicou o alimento para que os outros pudessem comer. Quando precisou usar o seu poder, não usou para si mesmo, usou para os outros. Assim ele é. E assim ele nos ensina assim. Porque o exemplo maior que nós temos, sendo esse próprio Jesus, nos leva então a ter a compreensão de que uma vida para servir é fundamental. Servir a nossa casa, a nossa família, servir aos amigos, à igreja, a todos aqueles a quem nós pudermos servir, meus irmãos. Dispor, entregar a nossa vida. Especialmente para que as pessoas possam chegar até Cristo. Fazer as coisas de tal maneira que as pessoas possam realmente ter compreensão de quem Cristo é. O apóstolo Paulo ressaltou a necessidade de nós buscarmos o interesse uns dos outros, como Jesus havia ensinado. Quando precisou ensinar a igreja em Filipos, e nós recentemente lemos esse texto aqui, hoje não vou ler todo, você pode refletir nele em casa. Quando precisou ensinar a igreja de Filipos acerca de humildade, de serviço e cooperação mútua, Paulo disse lá em Filipenses 2,5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Não cabe a nós, meus irmãos, se queremos ser semelhantes a Cristo, outra atitude que não seja dele. Que não seja essa atitude de doação. E aqui o texto nos joga de volta lá para as palavras de Cristo, falando a respeito do seu próprio sacrifício. A morte de Jesus na cruz foi um serviço. A morte de Jesus na cruz foi uma entrega. O caminhar dele, que ele acabou de descrever aos discípulos que querem aqui proeminência, o caminhar dele até a cruz, que ele conhecia, que sabia que estava por vir, que embora fosse doloroso, ele estava indo firme e corajosamente em direção àquele lugar, era o serviço dele pela humanidade. Era o amor dele fazendo com que ele se entregasse por nós de uma vez por todas. E meus irmãos, se esse amor não nos constranger, eu não sei o que vai. Se esse exemplo de serviço não nos constranger a, daqui por diante, entregarmos a nossa vida pelo amor das pessoas, para cuidado das pessoas, tal qual Cristo fez por nós, não tem mais o que nos mudar. Que em nome de Jesus, nós possamos sair daqui nessa noite com a consciência de que nós não precisamos almejar grandeza segundo o padrão desse mundo. O Senhor Jesus nos ensinou da melhor maneira o que é ser grande é servir
é amar. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar em nome de Jesus.